Recomendo que você se inscreva no canal, assim você recebe as notificações de novas aulas sendo publicadas e, obviamente, vai poder acompanhar esse curso de forma mais próxima. Toda vez que uma aula for publicada, você recebe de forma imediata uma notificação. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula. Na aula de hoje veremos o diodo, basicamente o diodo ideal, e depois o retificador monofásico de meia onda. Vamos começar a aula porque tem bastante coisa hoje. O diodo ideal. A gente pode primeiro apresentar o símbolo. Aqui eu tenho a representação do diodo ideal. Aqui eu tenho o ânodo e o cátodo representados. Eu tenho uma tensão VAK. Essa tensão, quando é positiva, a gente chama de tensão direta. É uma polarização direta. Quando a gente aplica essa tensão positiva, esse diodo conduz e, portanto, surge uma corrente que vai do ânodo para o cátodo. Se uma tensão negativa é aplicada, então existe o bloqueio. Daqui a pouco eu mostro isso de forma gráfica também. Ainda que esse símbolo possa ser utilizado, ou melhor, esse símbolo é utilizado, mas essas letras possam ser utilizadas, essas letras são mais comuns quando você quer estudar o próprio diodo. E nós queremos estudar a função do diodo dentro do circuito. Então, a gente pode substituir por VD e ID. Assim fica claro que a tensão no diodo e a corrente no diodo. Quando tiver mais de um, a gente usa um subscrito. VD1, ID1. Se tiver o segundo, a gente bota VD2. Se tiver o terceiro, a gente bota D3. E assim sucessivamente. Aqui a gente tem a característica do diodo. Se uma tensão VAK ou a tensão VD é aplicada, chamada tensão direta, essa tensão sendo positiva, significa dizer que esse diodo conduz. E de forma idealizada, ele conduz se tornando um curto-circuito. Significa dizer que não haverá nenhuma tensão sobre ele. Então, logo após a tensão ser aplicada, a tensão positiva ser aplicada, a tensão direta ser aplicada, então a condução. E nessa condução, a corrente vai circular no diodo, a corrente aqui mostrada, e nenhuma tensão existirá sobre ele. Eu quero lembrar que a corrente não é infinita. A corrente depende dos dispositivos que estão próximos ao diodo, no entorno do diodo. Ou melhor, os dispositivos que estão no circuito eletrônico que o diodo faz parte. Aqui eu tenho uma outra tensão, chamada tensão reversa ou tensão de bloqueio, que é quando você aplica uma tensão VAK ou a tensão VD negativa. Então, se você aplica essa tensão negativa, conforme a polaridade que está posta aqui. Se você aplica uma tensão que não obedece essa polaridade, que faz a polaridade se inverter, então há bloqueio. Se há bloqueio, não há circulação de corrente no diodo. O diodo tem tensão sobre ele, nos seus terminais, melhor dizendo, mas não existe nenhuma corrente fluindo por ele. Ele entrou no estado de bloqueio. Então, vale a pena a gente fixar estado de condução e estado de bloqueio. O estado de condução surge quando uma tensão direta é aplicada. O estado de bloqueio surge quando a tensão reversa é aplicada. Então, a gente tem aqui os modelos de circuito que a gente pode fazer uso para simplificar nossa análise nos circuitos eletrônicos, nos circuitos elétricos que o diodo vierem a ser postos. Eu tenho aqui o estado de polarização direta, que é quando eu aplico a tensão direta. Se eu aplico a tensão direta e ele se torna um dispositivo que permite a condução, eu posso trocar o diodo no circuito por um curto-circuito. Então, eu tenho aqui a representação do diodo em condução. Se o diodo recebeu uma tensão reversa, uma tensão negativa, como aqui destacado, então ele não conduz mais, ele entra em estado de bloqueio. Ao entrar em estado de bloqueio, obviamente nenhuma corrente circula por ele, porque ele pode ser substituído, inclusive, no circuito para análise de circuito, por uma chave aberta, inviabilizando a passagem de corrente. Entendido um pouco a respeito do diodo, a gente vai para um retificador.